Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro versículo em diante, a partir do versículo 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Já está projetado. Você está com a Bíblia, acompanhe aí. Se não, acompanhe conosco na projeção. Diz a palavra de Deus: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Versículo 8: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Só até aí, você pode fechar os seus olhos. Vamos orar mais um momento. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, pelos louvores, pelas ofertas que podemos entregar a Ti, Senhor, pela oportunidade de receber da Tua presença nesse lugar. Senhor, agora eu te peço que o Senhor venha ministrar por meio do Espírito Santo, que é dono de toda sabedoria, ministrar uma palavra que venha ao encontro dos nossos corações, promovendo fé, promovendo ânimo, promovendo despertamento, promovendo em nós, ó Pai, convicções, Senhor, de que não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Se há algum sentimento, algum pensamento contrário à Tua palavra e à Tua vontade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Toma esse ambiente, ó Pai, que estamos reunidos nesse lugar, leva cativo a obediência de Cristo. Todo sentimento, todo pensamento em nome de Jesus, seja estabelecida a casa do Senhor nesse lugar. Fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém, igreja. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta de Paulo a um discípulo chamado Timóteo, um discípulo que a gente consegue ver nas palavras de Paulo. Se você ler essas duas cartas, 1 e 2 Timóteo, você vai perceber que Paulo tinha uma expectativa muito grande nesse discípulo, de que ele pudesse ser também um homem de Deus, de que ele já era, no caso, um homem de Deus. E Paulo tinha esse treinamento, esse carinho por ensinar os princípios, ensinar o ministério, a liderança a Timóteo, e ensinar ele que o ministério tem também sofrimento, tem dores. Paulo aqui estava no finalzinho da carreira dele, vamos dizer assim, no finalzinho da vida. Paulo estava preso, mas Paulo estava pregando, Paulo estava discipulando por meio de cartas. Ainda que limitado fisicamente,
Paulo enviou a mensagem que se tornou, talvez ele, Paulo, na época não tinha consciência de que aquela carta seria um instrumento de Deus até hoje para as nossas vidas, não só para Timóteo, mas isso iria formar muitos líderes, muitos discípulos, iria nos ensinar um caminho, né, onde Deus estaria conosco por meio da sua palavra, amém? E aqui ele vai dizendo algumas palavras, querido, e me chama a atenção já no versículo 1, ele diz: diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você com insistência. Sabe, Paulo está dando ênfase, Paulo está falando, você precisa fazer isso. E o que era isso? Versículo 2, que pregue a palavra. Sabe, queridos, Paulo entendia que a palavra, a pregação da palavra poderia mudar vidas. A pregação da palavra, como se diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Da palavra de Deus. Sabe, quando eu olho para a história da minha família, um homem destruído, meu pai um dia teve a vida transformada porque ele entrou numa igreja e ouviu uma palavra. Uma palavra mudou uma vida, mudou uma família, mudou as gerações que vieram na sequência, né? Eu estive falando domingo passado a respeito da minha avó, né? Uma mulher de Deus que veio a falecer agora semana passada, né, com 95 anos, mas deixou um legado de palavra. Sabe, a maior herança que o pai pode deixar para um filho não é financeira, mas é espiritual, é uma palavra, é um legado de fé. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Eu insisto, pregue a palavra. E ele diz, peça a você, né, pregue a palavra, insista. Sabe, às vezes quem prega a palavra, porque a gente não vê o fruto imediatamente, muitas vezes as pessoas não dão crédito à palavra. Muitas vezes como pastor eu já fiquei frustrado. A gente ensina, e na prática a gente olha para a vida das pessoas e parece que elas não aprenderam nada. Eu me lembro de um momento desses ao longo do meu ministério, de frustração, e eu cheguei para um mentor, para um líder que havia na minha vida, o bispo Sérgio. Eu disse para ele: bispo, eu estou muito frustrado, as pessoas não estão respondendo, sabe, as pessoas não estão evoluindo. Eu estava querendo muitas vezes ser Deus, né? A gente tem que pregar a palavra, quem muda a vida das pessoas é Deus. Mas eu, na minha inexperiência, né, na minha vontade de ver as coisas acontecendo, eu me lembro que ele me deu uma palavra que foi muito importante. Deus usou a vida dele. Ele diz assim: fique tranquilo, essas pessoas que hoje não estão respondendo, Deus tem um tempo para cada uma delas. Deixa elas, faz a tua parte, continua insistindo, pregando a palavra, continue discipulando, continue ensinando. E ele diz assim: quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, essas pessoas passem a responder, passem a frutificar. Eu me lembro que eu estava frustrado com pessoas que eu tinha expectativa que elas pudessem me ajudar. Eu estava no início do meu ministério, tinha necessidade de pessoas, e as pessoas que eu contava estavam lá distraídas, dispersas, vivendo a vida delas, e eu fiquei muito frustrado. E quando esse homem de Deus me dá essa palavra, eu entendi, eu falei: amém, vou continuar fazendo a minha parte. O interessante é que 2 anos depois, exatamente 2 anos, aquelas mesmas pessoas que um dia eu estava frustrado, se tornaram peças fundamentais no meu ministério, se tornaram peças fundamentais na igreja em que eu pastoreava, se tornaram peças que abriram caminhos, que pregaram a palavra, abriram célula, multiplicaram, formaram discípulos. E eu lembrei 2 anos depois, daquele dia que eu estava frustrado, né? Querendo dar um cascudo, querendo dizer assim: não, esse aqui não presta. Presta. Sabe por que presta?
Porque Deus acredita nas pessoas, Deus acredita em você, Deus acredita em mim, Deus acredita em nós. É por isso que Deus, através de Paulo, está dizendo para Timóteo: insista. Fala para o teu irmão: Deus não desiste de ninguém. Se tem uma lição, queridos, que eu aprendi nesses meus 19 anos de ministério pastoral, é que Deus não desiste de ninguém. Sabe, e quando a gente aprende isso, a gente olha para a pessoa e fala: não, isso aqui acabou. Aí fica aquela vozinha lá no fundo: pode ter acabado para nós, mas Deus é Deus. Deus pode levantar essa pessoa, Deus pode restaurar a vida dela, Deus pode fazer desse homem, dessa mulher, um homem ungido, um homem consagrado, um pregador, um evangelista, um pastor. Deus é Deus, amém, querido? Sabe, olhe, aplica isso na sua vida. Você que é pai e mãe, acredite nos seus filhos. Você que é líder de célula, acredite nos seus discípulos. Acredite na sua esposa, marido. Esposa, acredite no seu esposo. Ainda que o que você esteja vendo hoje não é o que você gostaria de viver, talvez frustrou as suas expectativas, mas Deus é Deus. Continue orando, continue insistindo. Ele fala: prega a palavra, Timóteo, insista, quer seja oportuno, quer não. O que é isso, quer seja oportuno? Quando você tem oportunidade, né? Mas quando você não tem, cria oportunidade. Dá um jeito, pregue pelo testemunho, pregue por parábolas. Sabe, às vezes não dá para pregar diretamente o que você gostaria de falar, mas você vai usar de sabedoria. A Bíblia vai dizer, acho que se eu não me engano, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que a mulher, por exemplo, que o marido não é convertido, ela prega não por palavras, mas por comportamento, né? A sua vida é uma pregação, o seu testemunho é uma pregação. Eu me lembro do meu pai, né, era um evangelista. Meu pai criava oportunidades para pregar. Quando se abria uma oportunidade, ele pregava, mas quando não se abria, ele criava uma oportunidade. Meu pai, por exemplo, se ele visse um homem parado no ponto de ônibus, ele parava o carro e dizia assim: ô amigo, você está indo para onde, hein? Ele dizia: não, eu estou indo ali para o Barreirinha. Não, eu estou indo ali para o centro. Ele falou: eu vou nessa direção, você não quer uma carona? Qual que era o objetivo dele? Pregar a palavra. E aí ele dava carona, muitas vezes ele nem ia tão longe, mas ele esticava um pouquinho para poder falar do amor de Jesus. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: insista, quer seja no tempo oportuno, quer não. E aí ele diz: corrija, repreenda, exorte. Sabe, corrigir, repreender não é algo que as pessoas gostam. Ninguém gosta de ser corrigido. Se eu perguntar assim, alguém gosta que chame a sua atenção, que briguem por você? Sabe quando o chefe chega no trabalho e fala assim: vai para minha sala? Eu falo: meu Deus do céu. Como pastor, essa função pastoral é meio ingrata, porque as pessoas acham que a gente é bravo, né? Mesmo você sendo uma pessoa tranquila, como eu, pelo menos, eu não considero, né? Eu falo assim: fulano, preciso conversar com você. As pessoas não dormem mais, né? Eu estou lá tranquilo. A pessoa fala: logo, pastor. Eu falei: calma, às vezes não é nada demais. Elas pensam que vai brigar, vai corrigir. Faz parte também, quando necessário. Faz parte. Paulo está dizendo: exorte, corrija, disciplina. Mas ele diz: com toda a paciência e doutrina. Com paciência. Sabe, às vezes, eu não sei se você já passou por isso, quando os teus olhos se abrem para o espiritual, parece que você quer abrir os olhos de todo mundo na marra, né? Você quer pegar uma foice, né? E quer abrir os olhos, quer pegar um pé de cabra e quer abrir os olhos de todo mundo, sai brincando, sai correndo: isso aqui é do diabo, isso aqui não pode, você vai para o inferno. Ei, queridos, não é assim. Corrija, né, no tempo oportuno, com sabedoria, mas com toda a paciência. A sabedoria, ela vem de Deus.
Não corrija ninguém na sabedoria humana. Não queira enfiar a palavra goela abaixo na sabedoria humana. Não queira mudar. Aliás, aprenda uma coisa: você não tem poder de mudar ninguém. Só você mesmo, com arrependimento. Mas você pode pregar a palavra. Então isso deve ser feito com amor, com sabedoria. Já viu aquela jovem que casa, aí todo mundo vai casar, aí diz assim, a mãe está dizendo, não casa, não é uma boa pessoa para você. Não, mas estou apaixonado. Não faz isso, esse cara, ele bate na mãe dele, ele fala, não, mas eu vou mudar ele. Coitadinho. Nós não temos o poder de mudar, mas Deus tem o poder de mudar. Amém, queridos? Então não adianta a gente querer mudar a nossa esposa, o esposo, os filhos, mas a gente pode orar por eles, a gente pode pregar a palavra, a gente pode dar testemunho, e Deus sim, esse tem o poder de mudar as pessoas. Quem está entendendo, diga amém? Amém. E aí no versículo 3, eu não vou focar nisso porque nós não temos tempo, ele vai dizer lá que haverá um tempo que as pessoas não suportarão a doutrina, sã doutrina, né? Não vão ouvir os mestres, mas vão trazer mestres segundo os que eles querem ouvir. Já existe isso, está em vigor isso. Ele fala, né, dos últimos tempos. Hoje existe igreja para gosto de todo mundo. É igreja para quem quer pecar, sabia disso? Tem igreja para quem... Eu vou parar por aqui, mas acho que você já entendeu, né? Não vamos entrar em detalhes. Sabe, uma igreja que distorce a verdade, que modifica a verdade para ser confortável aos ouvidos dos ouvintes. A verdade sempre será a verdade. Ela deve ser pregada em amor, mas do jeito que está aqui. Não adianta a gente fantasiar. A palavra não precisa de enfeite. A palavra não precisa de acréscimo. A palavra é a palavra. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Pregue a palavra. É isso, a palavra que muda as vidas. Amém, queridos? Ele diz, mas você, versículo 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Sabe uma coisa que os crentes da atualidade têm muita dificuldade? É de entender a aflição, de entender a dor. Aí entra em parafuso. Quando passa por uma aflição, o mundo acabou, não quer ir à igreja mais. Quando passa por uma aflição, parece que não pode. Mas a Bíblia em nenhum momento promete que servir a Deus não vai ter aflição. E aqui Paulo está dizendo isso. Se você pegar o capítulo 2, o versículo 3, o Paulo vai dizer a Timóteo, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Participe comigo dos meus sofrimentos, né? E agora ele está dizendo aqui no capítulo 4, versículo 5, seja sóbrio e suporte as aflições. Faz parte, vai ter aflição, você vai ter que suportar, meu irmão. Você vai ter que passar por ela, mas não vai durar para sempre, não. Deus vai te dar a vitória. Quero ouvir um amém? Deus vai te dar a vitória. Então tem gente que caminha muito bem no caminho do Senhor, na igreja, na casa de Deus, até que vem a aflição, aí acabou tudo. Aí acabou a alegria, acabou a fé, acabou a frequência do culto, acabou a santidade. Já começa a murmurar, já começa a pecar. Não, você precisa suportar as aflições, passar pelo momento da aflição, porque a aflição, ela tem muito ensinamento, sabia disso? Não que eu goste, né? Não que eu ore para ter aflição, até porque não precisa ela virar a gente orando, não. Mas quando eu estou passando por ela, eu tenho um entendimento. Aqui é lugar de aprendizado. Aqui é lugar de buscar mais a Deus.
Aqui é lugar de eu enxergar coisas que eu não estou enxergando. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que nós cantamos aqui no louvor, né, eles, na aflição, porque Jesus tinha morrido, eles ficaram cegos. Mas eu tenho certeza que a partir daquele momento eles passaram a viver a aflição de uma maneira diferente. Porque muitas vezes na minha vida, no tempo da aflição, eu ficava cego, perdido, batendo a cabeça, procurando outras pessoas que não Jesus. Me ajuda aqui, ou vou ligar para alguém. Agora, depois de tanta cabeçada, a gente aprende, né? Não, a aflição de Jesus está mais perto do que nunca. Aprende isso. Nas tuas aflições, Jesus está perto de você. Quero ouvir um amém, querido? Nas tuas aflições, Ele está ali. Eu preciso enxergá-lo, eu preciso reconhecê-lo, porque é Ele que vai me dar força para suportar as aflições. Então entenda isso. No momento de aflição na tua vida, perto está o Senhor. A Bíblia vai dizer: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Quem tem coração quebrantado? O que quebranta o coração? As dores da vida. Não só o quebrantamento de buscar, de orar, de chorar na presença de Deus, mas tem coisas que nos quebrantam, tem notícias que nos machucam, tem fases que são muito difíceis. Perto está o Senhor. Você precisa passar a vê-lo. Sabe qual é o momento que Pedro viu Jesus de uma maneira sobrenatural? No momento da tempestade. O barco estava prestes a afundar. E Jesus se manifesta a eles. Jesus vem ao encontro deles. Jesus se manifesta andando sobre as águas. Queridos, a experiência que eles tiveram. Queridos, escute uma coisa: as maiores experiências das suas vidas muitas vezes não estão nos tempos de alegria, mas muitas vezes de tempestade, de aflição, de incapacidade humana de resolver as coisas. Eu lembro quando, há 5 anos atrás, Deus deu a direção de abrir a igreja Ministério de Amor. Eu falei: com o que, Deus, que eu vou abrir? Ele disse: comigo. Um momento que você não tem chão, sabe? Você não tem segurança. Aquele momento para mim, e eu ouvi muita gente dizer: esse cara é louco, vai abrir igreja. Aquele momento não tinha nada, não tinha como fazer, não tinha como resolver, não tinha uma estrutura, não tinha uma base, só tinha uma palavra. Foi o momento que eu mais vi a manifestação de Deus. Foi o momento que eu mais vi o milagre de Deus. Foi o momento que eu mais vi a provisão de Deus. Sabe por quê? Eu não estava apoiado mais em nada. Sabe, às vezes é preciso vir uma aflição, que você não tem mais apoio natural, você não tem mais em que se apoiar, é que você começa a conhecer a Deus. Foi assim na minha vida em vários momentos. E para finalizar, queridos, que a hora já está avançada, hoje vai ser bem rapidinho, né? Versículo 9, aí Paulo vai dizer assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Ou seja, ele está dizendo: eu sou um sacrifício, eu me entreguei, né, como oferta para Deus. A minha própria vida é uma oferta. E o tempo da minha partida, disse Paulo, chegou. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? Essa frase que é tão maravilhosa, né? Esse versículo que é tão bonito e que nós devemos nos inspirar. Combati o bom combate. Queridos, a nossa vida é preciosa. O tempo que temos aqui na terra é a nossa vida, amém? E ele é tão precioso para a gente combater combates desnecessários. Paulo está dizendo: eu combati, mas não qualquer combate. Eu lutei, mas não qualquer luta. Eu combati o bom combate. Sabe, às vezes a gente está perdendo tempo tentando provar para as pessoas. Às vezes até as músicas que são compostas hoje em dia, parece que eu estava ouvindo uma no carro, não estava vindo para cá. Eu sou um crítico, eu sou compositor, e eu sou um crítico de composições, né, cristãs. Eu estava ouvindo aquele louvor, e aquele louvor estava incentivando as pessoas a buscar provar para os outros, sabe? Não, as pessoas que me criticam hoje, amanhã elas vão ver que eu sou bom.
mais ou menos assim que a letra estava dizendo. Sabe, quando a motivação é errada, o combate muitas vezes também é errado. Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Eu não lutei, eu não preguei por inveja como alguns. Paulo vai dizer isso, né? Eu não preguei o evangelho para aparecer. Eu preguei porque esse era o meu chamado, essa era a minha missão. Sabe, você precisa combater o bom combate, querido. Porque a tua vida e a minha vida, elas têm um tempo. Nossa vida tem um prazo, né? De validade. 100 anos, 90 anos, 80 anos. Será que chegamos tudo isso? 70, 75, e aí eu já passei dos 40, né? Se for 60, né? Se meu tempo que Deus vai me dar de vida for 60, eu já vivi mais do que tenho para viver pela frente. Então por que eu vou perder tempo combatendo combates desnecessários? Tentando provar para pessoas que eu sou bom? Por que eu vou combater combates, conversas desnecessárias, falatórios? Já viu a maledicência? Eu vou ficar falando mal do outro. Meu irmão, não tenho tempo para esse negócio. Eu não tenho tempo para falar mal do outro. Porque eu tenho tantas guerras importantes pela minha família, pelo meu chamado. Eu tenho tantas guerras comigo mesmo para mudar, para eu ser uma pessoa melhor, desenvolver melhor o meu chamado. Já pensou se eu parar meia hora para ficar falando da Dona Rosa, né? Até porque eu tenho que falar da Dona Rosa, é uma bênção, né? E aí tem pessoas que passam horas, aí manda áudio, fulana, a ciclana, se mandar para mim vai tomar um corte. Sabe por quê? Não dá tempo. Eu tenho combates mais importantes para travar na minha vida. Meu tempo está acabando. Eu tenho menos tempo agora do que eu tinha antes. Eu tenho menos tempo hoje do que eu tinha ontem. Então eu preciso. Tenho muitos sonhos, tenho muitas promessas na minha vida de Deus que eu não vivi. Você acha que eu vou parar de perder tempo? Pastor, mas falaram de você. Eles estão perdendo tempo deles, né? E talvez tenham razão até no que estão falando, mas eles estão perdendo o tempo deles. Eles podiam estar falando do que Deus vai fazer na vida deles. Eles podiam estar pregando a palavra. Eles podiam estar evangelizando. Eles podiam estar consagrando mais a vida. Eles podiam estar orando. Paulo está dizendo, combati o bom combate. Será que nós temos feito isso? Então saia com essa lição no teu coração. Eu vou combater o bom combate. Eu vou selecionar quais das lutas eu vou lutar. Eu vou selecionar qual o tempo que eu vou investir na minha vida. Segunda coisa que ele diz, completei a carreira. Nós vivemos uma época que as pessoas começam e não terminam. Começa e não termina. Começa animado e para pelo caminho. As pessoas não conseguem completar. As pessoas casam e não conseguem continuar casadas. As pessoas vão para uma igreja e não conseguem continuar nessa igreja. Então elas têm que mudar para uma outra. Elas não completam. E daqui a pouco estão em outra, em outra, em outra, em outra. Você precisa completar. Se Deus te chamou, não foi por à toa. Não foi por acaso. As pessoas não conseguem completar o que começam. Paulo está falando, eu completei até o final. Eu não completei metade, eu não completei 99,9%, eu completei tudo que Deus tinha para mim. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu não completei, mas eu estou correndo para completar. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem barreira? Tem. Mas tem aflição? Tem. Mas eu quero chegar lá, eu quero completar. E para completar, às vezes você vai ter que pedir licença para uns que querem que você faça, fazer você perder tempo. Chega para o lado um pouquinho, eu estou passando, meu irmão, não dá para parar aqui agora. Complete o que você começou. E completar dá trabalho. Sabe por que a maioria não completa? Porque dá trabalho. Sabe por que a maioria não chega até o final? Porque não é fácil. Eu quero te dizer, Deus está contigo. Se foi Ele quem te chamou, Ele vai te levar até o final. A não ser que você desista. A não ser que você canse e fale, não, aqui tá bom. Não. Você vai chegar até o final, em nome de Jesus. E por fim Ele diz, guardei a
guardei a fé. Não é só chegar até o final, mas chegar com fé. Abraão, por exemplo, é um exemplo disso. Saiu de casa com uma palavra, mas no meio do caminho, se ele não tem a fé, ele tinha voltado para casa. Deus falou comigo através de uma canção 5 anos atrás, de que o caminho que eu estava entrando era um barquinho que estava eu e minha esposa, e que esse barquinho ia para longe, mas que no meio do caminho ia ter tempestade, e que eu ia olhar para trás e não dar mais tempo. Mas Ele prometeu também que a tempestade ia passar, e que viria a calmaria, e que as promessas de Deus viriam. É tudo que eu tenho vivido no meu ministério. Nós precisamos guardar a fé naquele que prometeu, porque quando prometeu, gera ânimo, gera, propósito, gera alegria, gera fé. Mas quando vem a tempestade, onde está a fé? Ela precisa ser guardada. Paulo está dizendo, consegui guardar a fé até o final. E olha que o que esse homem passou não dá tempo da gente falar aqui. E eu não suportaria o que Paulo suportou. Ainda bem que Deus não dá a ninguém provação, nem aflição que não possa suportar. E Deus conhece a força de cada um de nós. Porque o que Paulo viveu, eu não conseguiria. Mas Deus estava com ele. E se você está passando, Deus vai te dar força. Deus te conhece. Deus vai te dar capacidade para você vencer. Quem recebe, diga amém, querido. Fique de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida.